Teoria burocrática. Eu mapeei os últimos 6 anos de questões que caíram sobre esse assunto nos vários concursos pelo Brasil. E o que você vai ver agora é uma aula completa sobre tudo que cai em concursos, em certames no Brasil sobre esse assunto. Eu sou o professor Alan Gestão e a aula de hoje é sobre teoria burocrática. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma introdução sobre o assunto. Afinal de contas, existe um pensamento comum, ou seja, um pensamento que todo mundo tem de que a burocracia é ineficiente, de que a burocracia está relacionada a papel, fila, enrolação. Tudo isso aqui para dizer o quê? Lentidão. E realmente, a gente entende a burocracia como sendo algo lento, moroso, demorado, mas ela não foi feita para ser assim. Burocracia foi pensada lá por Max Weber para ser eficiente, para ser rápido. Ora, então por que se tornou sinônimo de morosidade? Simplesmente porque aconteceu algo chamado disfunção da burocracia, que a gente vai ver mais na frente ainda nessa aula. Por enquanto, entenda o seguinte: se eu for te dar alguns conceitos de burocracia, eu vou te dizer que a burocracia é um modelo racional, que é um conjunto de regras, de normas. E que, portanto, a burocracia ela traz um caráter formal. A burocracia traz um caráter impessoal, um caráter profissional. Ser formal, ser impessoal, ser profissional é característica da burocracia. Essa formalidade aqui diz respeito a justamente esses conjuntos de regras aqui em cima. Esse impessoal significa que não existe apego às pessoas, mas sim à autoridade do cargo. Pensa assim, quando você for trabalhar na repartição pública que você vai passar, lá vai existir uma cadeia de comando, aonde você vai ter pessoas com mais poder e outras com menos poder. A autoridade ela está no cargo da pessoa e não na pessoa. Por isso que a gente fala que é impessoal. Como assim? Digamos que você entre no concurso público e você tem um chefe, mas aí acontece uma transferência, ou seu chefe se aposenta, ou alguém é promovido, ou acontece qualquer coisa. E a partir de agora vem uma outra pessoa para esse cargo. Bom, a sua obediência se deve ao cargo e não à pessoa. O que significa que não importa quem esteja lá, se é o seu chefe antigo, se é o seu chefe atual, o que importa é que agora você deve obediência a essa outra pessoa. Por quê? Porque a sua obediência não é a ela, e sim ao cargo. Por isso a gente fala que é impessoal. E por que é profissional? Porque existe a ideia de capacitação, meritocracia, conhecimento técnico, entre outras coisas. Ora, para você passar no concurso público, você tem que ser profissional. Muitos concursos cobram que você tenha o conhecimento técnico para aquilo. A burocracia, então, vem ser profissionalizada. Diferente do patrimonialismo, que era quem entrava lá no serviço público na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II, era quem era chegado do imperador. Então, o serviço público ele tinha muito nepotismo, o serviço público tinha muito apoderamento de cargos a partir de ter um relacionamento com quem tinha poder. Não é esse o cargo, não é esse o caso agora. A partir de agora, dentro da burocracia, os cargos eles são profissionais. Se você quiser ocupar um cargo, você vai ter uma definição daquele cargo, uma responsabilidade naquele cargo, tudo vai ser escrito, o que o cargo vai fazer, qual é a função, aonde trabalha, tudo vai ser escrito. Então a gente tem esse aspecto profissional. E você sabia que só com esse ramo do nosso mapa mental você consegue acertar uma questão de concurso? Olha em amarelinho essa questão que caiu aí no CESP em 2025. As organizações formais ou burocráticas apresentam 3 características principais: formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Foi o que a gente acabou de ver, portanto está certo. Se você estiver dentro da DM Academy, você pode baixar esse material aí. Se você estiver só no YouTube, você não consegue baixar. Por quê? Porque eu preciso dar prioridade para quem pagou para estudar comigo. Se você estuda comigo gratuitamente, você pode continuar consumindo todo o vídeo aqui no YouTube gratuitamente, sem problema nenhum. Mas se você quer material, se você quer exercício para você fazer, entra na DM Academy, vem estudar comigo, vem ser meu aluno. Quando a gente fala de teoria burocrática, é importante também a gente falar do seu autor. E aqui é que entra a figura de
Max Weber. Esse cara, ele nasceu em 1864 e faleceu em 1920. E nesse momento, se você assistiu às outras aulas, talvez você se pergunte: ué, a teoria burocrática está vindo depois da teoria neoclássica. Só que a teoria neoclássica é da década de 50. Por que que uma teoria da década anterior, aliás, de anos anteriores, por que que ela não veio então antes daquela outra? Simplesmente porque a teoria de Max Weber, a teoria burocrática, ela foi pensada muito tempo antes. Mas ela começou a ser estudada realmente de fato dentro do âmbito da administração de forma praticamente contemporânea da teoria neoclássica. Dentro da ordem didática que todo mundo costuma ensinar, a gente coloca ela depois, beleza? Vamos seguir. Esse cara, ele era sociólogo, ele era economista, ele era jurista, ele era alemão. E o que é que ele pensava? Ele pensava em organizar racionalmente o trabalho e a autoridade. Não para criar uma empresa perfeita, não para criar uma organização perfeita, mas ele idealizou algo que pudesse ser ideal em todas as organizações. A burocracia que ele idealizou nunca aconteceu de fato. Porque na hora que você pega a burocracia e coloca na prática, acontecem muitas outras coisas que não são a burocracia idealizada por ele. Como, por exemplo, as disfunções da burocracia que a gente ainda vai ver. Contudo, é inegável a importância desse cara para o estudo da burocracia e para o que a gente tem hoje. Aliás, quando a gente estuda evolução da administração pública no Brasil, que é um outro curso que a gente vai ter aqui, você vai ver, por exemplo, que Getúlio Vargas trouxe para o Brasil as ideias burocráticas de Weber. Então, lá em 1930, teve a implantação da DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, que veio implantar a burocracia no Brasil. Só que essa burocracia sofreu muitas disfunções e tudo mais, até o momento que alguém falou assim, tá tudo muito engessado, e agora a gente precisa transformar isso em algo mais rápido, mais eficiente, mais flexível, voltado para resultados. Aí surge a administração pública gerencial. Esse parêntese que eu acabei de fazer aqui foi só para você saber que as ideias dele foram implantadas no Brasil. E se hoje a gente tem órgãos muito burocráticos, muito inflexíveis, é graças às disfunções da burocracia e graças às ideias de Weber. Seguindo aqui, deixa eu falar um pouco do contexto que surgiu essa teoria. Eu preciso te lembrar que havia revolução industrial a todo vapor. Eu preciso te lembrar que as organizações, governos, empresas cresciam muito, cada vez mais. E quanto mais cresce uma organização, mais complexa ela fica de administrar e mais necessário se faz uma teoria, uma ideia, um conjunto de ideias para saber como que vai conduzir essa organização. Então, basicamente, Weber ele identificou que a administração precisava passar do favorzinho, que é aquilo, né, que eu falei anteriormente. Tô aqui porque o imperador me colocou, tô aqui porque o cara da minha família me arrumou esse emprego. Sair desse favorzinho para a profissionalização. Então Weber, ele falou assim: cara, se eu quiser organizar, se eu quiser administrar organizações grandes, organizações complexas, eu preciso de um sistema diferente desse que existe, eu preciso de um sistema racional, legal. Inclusive, eu vou até acrescentar bem aqui, um tracinho e colocar legal. Você encontra muito esse termo racional legal em questões de concurso que abordam a burocracia. E diga-se de passagem, por ser uma teoria que você vê lá em A Evolução da Administração Pública, você vê em modelos de gestão pública, você vê na teoria, em TGA, que é o que a gente está vendo agora, você vê em toda a administração pública no Brasil. Esse assunto cai muito, esse assunto costuma cair muito, então aprenda ele bem, tá bom? Vamos lá. Eu vou puxar mais um ramo para nós e vou chamar de visão do homem. E aqui é muito interessante. Se você está estudando comigo e viu as outras teorias, você viu, por exemplo, que na teoria científica o homem, a concepção do homem é do homem econômico, aquele que é motivado por bem material e dinheiro. Depois, na teoria das relações humanas, por exemplo, você viu que é o homem social. Na teoria neoclássica, teoria neoclássica, você viu que é o homem administrativo.
E agora? E agora? Qual é a visão do homem? Primeiro, deixa eu te explicar uma coisa aqui que eu percebi. De todas as questões de concurso que eu mapeei, eu não encontrei uma sequer que fala sobre a visão do homem. E quando a gente vai lá, por exemplo, estudar as ideias de Weber, a gente vai entender que é homem funcional. Só que quando a gente estuda teoria estruturalista, dentro desse contexto da matéria de TGA, a gente vê que é o homem organizacional. Então, eu vi várias questões que abordam a concepção do homem e eu não encontrei, realmente, talvez possa não ter passado batido, mas eu não encontrei nenhuma questão das quase 100 que eu analisei que falasse que a concepção do homem na teoria burocrática é A, é B ou C. Não encontrei. Normalmente, ele associa essa concepção do homem de homem organizacional, mas associa a teoria estruturalista, que é a próxima teoria que a gente vai estudar depois dessa. Então, lá convém você dar uma atenção para saber que na teoria estruturalista a gente tem a visão do homem organizacional. Eu vou manter essa mesma visão de homem organizacional na teoria burocrática, porque é o que está, por exemplo, no livro de Teoria Geral da Administração do Chiavenato, que é um dos maiores autores, mais influentes autores de administração aqui no Brasil, principalmente. Mas eu também quero fazer um paralelo com a visão de Max Weber, dentro dessa teoria weberiana. Por isso eu vou criar dois ramos aqui. O primeiro é o de Weber. Dentro do contexto da perspectiva clássica de Max Weber, a gente vai ter o homem funcional. Por quê? Porque dentro da burocracia, você vai ver, por exemplo, que cada um tem a sua função e que não existe a pessoalidade, mas sim a impessoalidade, como eu já falei. Então o que importa é o cargo, é a função e não a pessoa. Por isso, para Weber, dentro dessa concepção, a gente tem o homem funcional, onde o comportamento dele é regido pelo cargo, pelas regras do cargo. Então ele é impessoal, com as emoções, com a vontade. Ele é substituível, né? Tipo, eu tenho aqui o João. João está no cargo A. João se aposentou. Saiu João, entrou José. Ou seja, trocou a pessoa, mas o cargo permanece a mesma, a função permanece a mesma. Por isso, dentro dessa concepção de Weber, homem funcional. Agora, se a gente vai abordar a teoria estruturalista e principalmente na abordagem de Chiavenato, a gente então tem o homem organizacional. O que é esse homem organizacional? É o homem da organização. É o homem que segue regras. É o homem que ele ama a organização e ele vai pegar os valores dessa organização e vai internalizar. Ele vai ser leal à empresa, ele vai saber lidar com os conflitos, ele vai manter essa racionalidade weberiana, mas ele vai adaptar a dinâmica da organização. Lembre-se, esse assunto, dentro de teoria burocrática, eu não achei cobrando. Estou te dando esse panorama para você entender. Agora, você vai ver muito esse homem organizacional dentro de teoria estruturalista. E aí você fala, por que confunde? Porque, gente, olha só. Se você viu, por exemplo, lá, estudou comigo teoria científica e teoria clássica, você sabe que teoria científica e teoria clássica fazem parte de uma abordagem, que é a abordagem clássica. Então, a abordagem clássica tem duas teorias, teoria científica e teoria clássica. Se você avança, você tem a abordagem humanística. E aí, dentro da abordagem humanística, a gente tem teoria das relações humanas. Depois você tem a abordagem neoclássica. E dentro da abordagem neoclássica, você tem a teoria neoclássica. Aqui, a gente tem a abordagem estruturalista. E na abordagem estruturalista, eu tenho teoria burocrática, que é essa que a gente está vendo, e tenho teoria estruturalista. Portanto, tanto a teoria burocrática quanto a teoria estruturalista fazem parte da mesma abordagem. Porque são teorias que vão focar muito na estrutura da organização, na forma como ela é organizada, beleza? Seguindo. E aí, a gente acabou de falar de foco, então deixa eu colocar aqui o foco. Qual é o foco da teoria burocrática? O foco vai ser na organização formal, o foco vai ser na estrutura. Lembra, cada teoria tem um foco. Teoria científica, foco nas tarefas. Teoria clássica, foco na estrutura. Teoria das relações humanas, foco nas pessoas, foco na organização informal. Tá entendendo? Cada teoria tem um foco. A teoria burocrática tem foco na estrutura, foco na organização formal. A teoria burocrática também foi feita para alcançar eficiência. Só que se você vê, por exemplo,
A teoria científica, ela vai alcançar eficiência por meio das tarefas. Teoria clássica, eficiência por meio da estrutura. Essa teoria aqui, teoria burocrática, ela vai buscar a eficiência por meio de legalidade, regras, normas e por meio de funções bem definidas. E para a gente finalizar essa primeira parte dessa aula, ainda nesse vídeo a gente vai continuar nas próximas partes. A gente ainda tem que falar de características, de disfunções, etc. Tá? Mas essa primeira partezinha aqui a gente vai finalizar agora. E eu vou falar dos tipos de dominação. Isso não costuma cair muito, mas já caiu. Segundo o Weber, você precisa lembrar que essa teoria ela é de Max Weber. Então, todas essas ideias são dele, certo? Então, vamos lá. Segundo Max Weber, a gente tem a dominação tradicional, que é a dominação baseada em costumes. Por exemplo, você nasceu na sua família. E na sua família, se você tiver algum responsável, seu pai, sua mãe, você sabe que pelo costume são eles que mandam na casa. Ninguém nunca estabeleceu isso, nunca teve uma eleição, nunca teve uma votação, nunca teve um cargo específico, mas você nasceu, já era assim. Tipo, tem gente que nasce e a estrutura de governo dela é de um chefe, de um rei, de um imperador. São coisas, tipo tribo, nasci numa tribo indígena. Você já nasceu dentro de costumes. Aquele pajé, eu não sei como é que fala, não sei como é a organização indígena, mas aquele líder daquela tribo, ele tem o poder de dominar, porque sempre foi assim. Sempre foi a tradição, sempre foi o costume. Esse é o tipo de dominação. Segundo, é a dominação carismática. A dominação carismática ela é baseada nas qualidades pessoais do líder. Então, por exemplo, dentro de alguns partidos políticos, a característica, o carisma do líder é que dá a ele poder sobre os demais. Aí eu posso citar aqui, nesse momento a gente vive uma polarização muito grande no país. A gente tem de um lado o bolsonarismo, a gente tem do outro lado o petismo, e a gente tem duas figuras centrais muito importantes que estabelecem uma autoridade carismática em cima dessas pessoas. Não estou falando, por exemplo, hoje, quando eu gravo esse vídeo, o Lula é presidente do país. A autoridade que ele tem como presidente é legal, a gente já vai ver, é legal. Por quê? Ele foi eleito e tal. Tudo bem? Mas a autoridade que ele tem sobre aqueles que o seguem cegamente é uma autoridade carismática. É como se ele fosse o herói, é como se ele fosse o salvador. Isso acontece muito, por exemplo, em seitas religiosas. Isso acontece nesses casos aí, partidos políticos que eu acabei de falar. Então, se eu quiser aqui, eu poderia colocar religiosos, revolucionários, sabe? Che Guevara da vida. Eles dominam as pessoas porque tem carisma. E aí tem um último aqui, que é a dominação racional legal. Essa dominação racional legal é baseada em regras, é baseada em normas. É aqui que nasce a burocracia. Aqui que o poder vem do cargo, não da pessoa. É aqui que nasce a profissionalização, é aqui que nasce a impessoalidade, é aqui que nasce tudo que a gente viu até agora. A gente estuda esse tipo de dominação, dominação racional legal. Beleza? Vamos prosseguir. Olha aí esse exercício. Leia comigo. Em relação aos tipos de dominação definidos por Max Weber, analise as preposições. Aí ele vai te dar várias opções e você tem que dizer se é verdadeiro ou falso. Qual é a primeira? Existem dois tipos de dominação. Já errou, né? Porque são três. Dois tipos de dominação legítima. Dominação racional legal, certo. E a dominação tradicional, também certo. E um tipo de dominação ilegítima, a dominação carismática. Não, todas as três são legítimas, portanto, a primeira opção está errada, é falsa, tá? É falso. Se o é falso, gente, a gente já consegue eliminar o que aqui? A gente já consegue eliminar o que tem por exemplo. A gente consegue eliminar a alternativa B e consegue eliminar a alternativa D. Prosseguindo, número 2. Existem três tipos de dominação legítima. Racional legal, tradicional e carismática, certo? Então, a número 2, ela é verdadeira. Se ela é verdadeira, aonde ela não está nas alternativas, eu posso eliminar. Por exemplo, a E diz que só a 3 é verdadeira, mas a gente sabe que a segunda também é, portanto, ela não pode ser verdadeira. Desse jeito, a gente tem apenas A e C como possível alternativa. Vamos ler a
Afirmativa número 3. Com o aumento da burocracia moderna, as formas de dominação no Ocidente tendem ao tipo de dominação racional legal. Correto, gente, correto. Então, qual é o que eu tenho 2 e 3? É a alternativa A. E por que a alternativa 3 é correto? Porque se você for observar todos os países, se você for observar todos os países modernos, todos eles têm algum tipo de forma de legal, racional de organizar a sua estrutura. Todos eles têm um pouco de burocracia moderna, ou pelo menos, não posso dizer todos, né? Todos, mas grande parte, principalmente aqui no Ocidente, você vai ver esse tipo de dominação racional legal, beleza? Vamos prosseguir. Nesse momento, então, a gente vai falar de características da burocracia. E aí a gente tem a 1. Eu vou colocar logo aqui... Não, eu vou colocar um por um. São 7, galera. A primeira é o quê? É o caráter legal. Por que essa é uma característica da burocracia? Simplesmente porque, como eu te falei, tudo é baseado em regras na burocracia. Tudo é baseado em normas. Essas normas, essas regras, elas estão escritas. É como se fosse uma lei para a organização que as usa. Por isso, legal. 2. Divisão do trabalho. Se você tem estudado comigo todas as outras teorias, você sabe que isso aparece bastante. Divisão do trabalho é cada um faz a sua parte. Você vai ver que dentro da burocracia tudo é muito bem definido. Os cargos, as pessoas, as autoridades, quem tem mais poder, quem tem menos, quem faz o quê. É tudo muito bem definido. Tudo tem que estar documentado. Por isso, regras e normas. 3. Hierarquia de autoridade. Você tem aqui um organograma. Esse organograma eu estou sempre desenhando, né? Você tem o organograma e dentro desse organograma que foi definido por um sistema burocrático, você vai saber quem está no topo, quem são os subordinados, etc, etc, etc. As decisões, tudo se baseia nessa hierarquia. Aqui você consegue, por exemplo, enxergar que esse cargo responde a essa pessoa aqui, e etc. Então existe uma cadeia de comando aqui também. Cada cargo responde ao outro, ninguém manda sozinho, certo? Prosseguindo. 4. Impessoalidade. Impessoalidade nas relações, né? Então aqui não existe favoritismo. Aqui não existe emoção. Eu vou até colocar aqui a palavra emoção e vou riscá-la. Eu também vou colocar a palavra favoritismo e vou riscá-la. Alan, mas não é assim na prática. Na prática a gente sabe que tem peixada, que tem gente que entra por indicação, blá, 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 blá. Eu não estou falando da prática, meu filho. A prática é diferente. Eu estou falando do que cai na tua prova. Se cair na tua prova, a burocracia foi feita para ser impessoal, foi feita para não favorecer pessoas, foi feita para não favorecer sentimento, favores, porque a burocracia veio principalmente para acabar com o patrimonialismo. Você vê isso quando a gente estuda a evolução da administração pública no Brasil e quando a gente estuda modelos de gestão. Então, embora não seja o que acontece na prática, porque a gente tem muito resquício de patrimonialismo dentro da administração pública, etc., mas é assim que vai cair na tua prova. Vamos lá. 5. Rotinas, procedimentos padronizados, padrões. Então, a burocracia, ela tenta definir um padrão para tudo. Por quê? Porque se você consegue prever, isso traz previsibilidade. Então, assim, segundo a burocracia de Weber, né, vamos anotar tudo, vamos botar regra, vamos botar caráter legal, vamos dividir o trabalho, vamos estabelecer cargo, vamos anotar tudo no papel, vamos dizer quem é quem faz o quê, vamos deixar tudo bem documentadinho, que é para a gente tentar fazer o máximo possível para prever o que pode acontecer. Tentar prever. Por isso tem tudo padronizado, sabe? Quando você vai numa repartição pública e aí você quer provar que você está vivo, né? Você vai no INSS e quer provar que você está vivo. Antigamente, pelo menos era assim, né? Você podia estar vivo na frente da pessoa, mostrando sua identidade, tudo mais. Você tinha que fazer um monte de papelada para provar. Aquilo ali é uma disfunção da burocracia. Esse monte de papel é disfunção da burocracia que a gente vai já ver, tá bom? Beleza, vamos lá. 6. Aqui você tem uma parada chamada meritocracia. O povo pira quando escuta esse negócio de meritocracia, né? Tem muita gente que não gosta. Mas, basicamente, a burocracia, ela vem dizer o seguinte: para você entrar no serviço público, você tem que fazer uma prova.
Para você entrar no serviço público, você tem que ter a competência técnica, você tem que, sabe, ser preparado, ter se formado para aquele cargo e tudo mais. Aqui, teoricamente, né, voltamos a falar teoricamente, para a burocracia, você só entra se você sabe daquele cargo, da sua função. Você não entra porque você foi indicado, tá? E aí, a gente tem uma parada chamada caráter formal das comunicações. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, tudo é escrito. Toda comunicação que acontece no sistema burocrático é formal. Então, ó, vou escrever bem aqui, ó, boca a boca, e eu vou riscar. Para você entender que não existe essa ideia de boca a boca nas comunicações da burocracia. Diga-se de passagem, eu encontrei algumas questões, por exemplo, que falavam assim, a burocracia tem um caráter informal, etc, etc. Não, não. A comunicação na burocracia tem caráter formal. Aí a gente responde aí mais uma questão. Ó, são características da teoria burocrática, exceto, então, ele vai dar várias alternativas que estão corretas e ele quer a errada. A. Caráter legal das normas e regulamentos. Certo ou errado? Certo, né? Se é certo, não é o que a gente quer. Caráter racional e divisão do trabalho. Certo ou errado? Certíssimo. Não é o que a gente quer. Caráter informal das comunicações. É isso? Não, né, gente? Provavelmente, então, essa aqui é a questão verdadeira, porque ele quer a exceção. Vamos ver a última. Caráter de impessoalidade nas relações de trabalho. Você já aprendeu que também está certo. Fala sério, esse é o melhor curso de teoria burocrática que você poderia fazer. A melhor aula que você poderia ter dessa matéria é essa. Inclusive, volta aí na tela. Se você quiser esse material aí, ó, esse material tem tudo que a gente está falando, gente. Se você quiser esse material, nosso próximo a gente falar de disfunção. Se você quiser isso aí que você está vendo aí na tela, depois, mais esses exercícios e outros, então você precisa vir para o ADM Academy. Vem fazer parte do ADM Academy, vem estudar comigo para você poder baixar esse material. E se você já está no ADM Academy, é só você clicar aí embaixo do vídeo, você vai ter o material para você baixar. Vamos prosseguir. E agora a gente vai falar das disfunções da burocracia. O que são as disfunções? Disfunções, eu poderia até chamar talvez de desvantagens, mas a palavra correta é disfunção. Daqui a pouco a gente vai falar de desvantagem, que é basicamente você vai ver que é praticamente a mesma coisa, é só para ficar mais didático, né? Mas o que é a disfunção da burocracia? São problemas causados pela burocracia que, infelizmente, existem. Quando hoje você fala assim, burocracia é algo lento, é algo moroso, é algo com muita papelada, você está falando de disfunção. Você não está falando da burocracia em si, mas sim dos problemas causados do emprego da burocracia. A gente vai entender agora, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos falar de 8 disfunções. Primeira, excesso de formalismo. Muita gente chama isso aqui de red tape. É que por conta da burocracia existe regras demais. Tudo o pessoal quer documentar, tudo o pessoal quer fazer papelada. Esse excesso de regras é uma disfunção. Segundo, resistência a mudanças. O funcionário, ele teme o novo. Vocês vão ver, gente, que dentro das repartições públicas, o funcionário não quer mudança, não. Ele quer que tudo continue do mesmo jeito, do mesmo processo, tudo como sempre foi. Ele está acostumado com o status quo. Então, muita gente não quer melhorar. Por isso que dentro da burocracia é muito difícil melhorar alguma coisa. As pessoas tendem a resistir a mudar. Outra disfunção que a gente até falou, despersonalização. É quando a pessoa te trata, quando os relacionamentos são frios, são engessados. Você já foi tratado, atendido por alguém, por exemplo, sei lá, do Nubank, alguém de alguma startup? Por exemplo, recentemente eu bati um carro. Eu acionei meu seguro. E aí, o meu seguro é de uma seguradora que é uma startup. Eles são baratos, mas eles têm tecnologia para favorecer tudo. E o atendimento que eles me deram foi incrível. Foi muito simples, foi fácil, foi atencioso. Você já foi numa repartição pública? O pessoal é frio, o pessoal está te atendendo de qualquer maneira. Isso é resultado das disfunções da burocracia.
A pessoa não te trata como um ser humano, te trata como, sei lá, um objeto, como alguém que está ali, que vai tentar te resolver teu problema, e alguém, sabe, um funcionário engessado, funcionário que não demonstra nenhum amor pela pessoa que ele está atendendo, certo? Tem muita gente assim no serviço público e isso é resultado da disfunção da burocracia chamada despersonalização. Outra coisa, superconformidade às normas, às regras. Ora, se não está no papel, eu não faço. É o apego às regras. Sabe, você já teve a impressão, se você já foi atendido em algum órgão público, que aquela pessoa poderia simplesmente resolver um bagulho para ti assim, fácil, mas ela preferiu falar, não, para fazer isso a gente vai precisar entrar com ofício, falar com não sei quem, ir no cartório, e blá 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 blá, e taca a regra. Ela quer que tudo seja feito com base no que está escrito, no padrão, documentado. Isso é porque a pessoa está muito apegada a essas regras. E esse apego também é uma disfunção. Particularismo. Muitas pessoas, detendo o poder que tem no meio burocrático, acabam por usar a máquina pública para fins pessoais. Sim, isso também é resquício do patrimonialismo, que a gente ainda não falou, mas que no curso de evolução da administração pública a gente vai falar. Mas aqui tem o patrimonialismo também. O que é o patrimonialismo? É quando a pessoa usa a máquina pública como se fosse dela. É aquela sensação de dono, sabe? E é engraçado isso, porque a burocracia veio para acabar com o patrimonialismo. Pelo menos foi essa a ideia de Getúlio Vargas ao implantar no Brasil a burocracia de Weber. Embora isso tenha sido feito com esse fim, o patrimonialismo no Brasil nunca acabou. Até hoje você vê gente que se acha dono da máquina pública. Nunca acabou. Gente usando o que é público como se fosse privado. Isso nunca acabou. Isso é patrimonialismo. Inclusive, muitas questões de concurso, não dessa disciplina em si, que a gente está vendo agora, mas questões de administração pública. Elas afirmam assim, a burocracia acabou com o patrimonialismo no Brasil. Não, a burocracia nunca acabou. O patrimonialismo existe até hoje. Mecanicismo. As pessoas aqui, elas viram robôs. Por quê? Porque na burocracia elas só vão cumprir as tarefas, só cumprir regras, elas não têm iniciativa. E individualismo, certo? Eu também poderia agrupar o individualismo e o particularismo basicamente até no mesmo tópico, se fosse o caso, porque continua sendo usar a máquina em benefício próprio. Mas como eu encontrei uma questão fazendo distinção entre os dois, eu preferi separá-los aqui. Mas ambos se tratam basicamente de usar em benefício próprio. E aí a gente tem uma questão. Segundo Chiavenato, entre as disfunções da burocracia estão internalização das regras e apego aos regulamentos, resistência às mudanças, exibição de sinais de autoridade. Se você for analisar as três afirmativas, são verdadeiras. Portanto, a resposta correta seria a letra E. Mas aí, se eu voltar aqui, talvez você fale, ué, Alan, mas você não falou aqui de exibição de sinais de autoridade. Inclusive, até aqui mesmo, eu não coloquei. Por quê? Deixa eu te explicar por quê. Porque eu esqueci. Eu esqueci de colocar, mas assim que essa aula finalizar, eu vou colocar aqui no material exibição de sinais de autoridade, tá bom? Vou colocar no material e, basicamente, é o seguinte, quem está numa burocracia usa artifícios para mostrar o seu poder. Por exemplo, coloca um broxinho aqui de, eu sou general tantas estrelas. Patentes também são a exibição de sinais de autoridade. Você vai entrar, por exemplo, tem a sala lá do chefe, aí lá na frente está o nome do chefe, o cargo dele. Isso são exibições de sinal de autoridade dentro da burocracia. Beleza? Não vou escrever isso aqui, mas eu vou anotar aí, ó. Eu vou voltar aí, ó, e eu vou colocar aí. Inclusive, vou colocar agora. Pronto, viu? Tá aí, 9, exibição de sinal de autoridade. E vamos seguindo. A gente vai falar agora sobre vantagens e desvantagens da burocracia. E aí eu vou colocar a palavra burocracia aqui no meio. De um lado, eu vou escrever em branco vantagens. De um outro, em azul. Aliás, deixa eu colocar a desvantagem de vermelho, né?
que acaba sendo interessante. Parece mal, né? Vermelho parece ruim, branco parece bom. Quais as vantagens da burocracia, gente? Ora, eficiência técnica. Lembra, a burocracia foi feita para ser eficiente. O problema são as disfunções, mas ela é eficiente. Se ninguém tivesse naquelas disfunções que a gente acabou de ver, ela seria muito eficiente. A burocracia também, ela dá o aspecto de estar tudo no lugar, de estar em ordem. A burocracia dá um aspecto previsível para as coisas. Previsível. A burocracia, ela reduz os favoritismos, reduz o nepotismo. Não acabou totalmente? Não, né? Mas ela tem essa vantagem. A burocracia oferece muito controle sobre os processos, porque está tudo documentado, tudo é feito direitinho como tem que ser. Mas sabe uma grande vantagem para você concursando? É essa daqui da profissionalização. A burocracia, gente, permite que hoje você entre no serviço público por mérito. Você vai lá, você faz a prova, você mostra que você tem a competência e aí você entra no cargo público. É isso que a burocracia te propõe aqui no Brasil. Já como desvantagens, você vai ter basicamente o que eu te falei em disfunções, só que de uma outra forma, né? Por exemplo, você vai ter um sistema rígido, você vai ter um sistema que falta inovação, você vai ter um sistema onde o atendimento das pessoas costuma ser desumano, você vai ter dificuldade de adaptação, você vai ter aquele bagulho que eu já te falei, que é a despersonalização dos relacionamentos, porque tudo está relacionado ao cargo, já te expliquei isso. Essas são as desvantagens. E assim, galera, isso aqui é bom você conhecer, mas nunca vi uma questão que fale diretamente sobre desvantagens. A gente tem muita questão que fala sobre vantagem, mas é bom que a gente coloque aí, né? Para você aprender. Vamos responder essa questão. São consideradas vantagens da burocracia, exceto, então aqui ele vai te trazer algumas vantagens e que aqui não é vantagem. Eu vou de baixo para cima, tá? D. Caráter racional. Decisões racionais para utilizar adequadamente meios e recursos com vista ao alcance dos objetivos. Certo? Se é certo, então a gente não quer essa, né? A impessoalidade em relação aos fins. Buscar o atingimento do fim, especificando, mas sem favorecimento. Exatamente, isso é uma vantagem, né? Não está ligado a pessoas, mas sim ao cargo. Meritocracia também é vantagem, porque você vai entrar pelo que você sabe, e não por favores e tal, não por nepotismo, então também é vantagem. A única que não é vantagem, gente, é essa aqui, ó, o caráter emocional, os aspectos emocionais trazidos pelas pessoas. Isso aqui é ignorado na burocracia, tá? Então, a resposta correta é a letra A. Aí tem uma outra questão, essa eu vou deixar para você fazer, tá? Eu vou deixar para você fazer. Se você tiver no YouTube e não tiver o material, você pode dar um print na tela aí, parar o vídeo e tentar fazer, beleza? E aí a gente tem algumas críticas. Eu vou finalizar aqui, não vou fazer o esquema de mapa mental, porque eu também vi pouco isso aqui. Tipo, a gente vê muito, galera, críticas à teoria científica, à teoria clássica, à teoria das relações humanas, mas tem algumas teorias que a gente não vê tanto isso, né? Não cai muito, não se fala muito. Todas as teorias foram criticadas, mas tem algumas que não se fala muito, não cai muito em concurso. Então, se você for ver aí, você vai ter racionalidade limitada, que é um conceito que eu ainda não trouxe para você. As disfunções também é outra crítica. Frieza, falta de motivação do trabalhador. Enfim, você tem aí algumas críticas que foram feitas que você também pode pausar aí a tela e verificar e pesquisar um pouco mais, tá bom? Por mim, assim, eu considero que eu te expliquei, tipo assim, cara, mais de 90% do que tem chance de cair na tua prova. Se você não aprender com isso aqui, meu amigo, tá difícil para você, hein? Tá difícil para você. Tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula e se você quiser esse material que você tá aí vendo na tua tela, ele vai ter mais exercícios aqui no final e tal, vai ter o gabarito e tudo mais. Esse foi o nosso curso de teoria burocrática e a gente se vê numa próxima aula.